Bom, acredito que todos acharam o capítulo que nós vamos ler agora, Salmo 33. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louve o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música como lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Ele esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós, ó Pai querido, dependemos de ti e precisamos da tua presença neste momento, ó Pai querido, nesse dia. Pai, que o teu amor, ó Pai querido, que é maravilhoso, ó Pai querido, seja derramado, ó Pai, sobre nossos corações agora, e que a tua palavra, ó Pai querido, que é poderosa para transformar as nossas vidas e para mudar a nossa história, ó Pai querido, venha, ó Pai querido, permear as nossas vidas por completo. Pai querido, em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço. Santo Espírito de Deus, fala conosco, pois precisamos de ti. Amém e amém. Glória a Deus. Nós lemos aqui um salmo que tem 22 versículos e tem a mensagem do Senhor contida nela. O salmista aqui, provavelmente o salmista é Davi, e ele começa fazendo um convite: cantem de alegria ao Senhor. Em algumas versões já está escrito: exulte ao Senhor. Brade de alegria ao Senhor. Manifeste a sua alegria diante do Senhor. E nós conhecemos um pouco sobre Davi quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós vamos ver que ele era um homem temente a Deus, que buscava a presença do Senhor, e que quando estava na presença de Deus, manifestava a sua alegria. Quando a arca do Senhor se chegou ali ajudar, quando Davi trouxe a arca do Senhor da maneira correta, da maneira que agradava ao Senhor, né, sobre os ombros dos levitas, eles davam ali 7 passos ou 6 passos, não lembro agora, eles davam 7 passos, creio eu, e quando eles faziam isso, eles paravam e ofertavam ao Senhor, e davam sacrifícios de louvor e adoração a Deus, e davam mais 7 passos, e ofertavam ao Senhor, e celebravam ao Senhor. E daí Davi, se chegando ali a Judá, do seu palácio, viu a sua esposa, e diz a palavra do Senhor que viu Davi dançando e celebrando ao Senhor. E nós conhecemos a canção que as crianças tanto entoaram, que eu, quando ia nas EBF, na Escola Bíblica de Férias, ali junto com os meus primos, a gente cantava, né? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi, eu canto como o rei Davi, eu pulo como o rei Davi.
Eu, na verdade, eu cantava, mas não fazia nenhum dos movimentos lá no dia, né? Mas se o Espírito de Deus se move em mim, nós nos alegramos e regozijamos. Se ele se move em nós, nós nos alegramos, nós nos regozijamos. Naquele tempo eu não conhecia, mas hoje, quando eu conheço, a minha alegria é saber que eu posso entrar na presença do Senhor, viver na presença do Senhor, e em meio à sua presença eu posso me alegrar. Hoje nós começamos o culto com a oração e louvores na presença do Senhor, e Deus estava aqui, e eu e você tivemos a liberdade de podermos nos alegrar e expressar o nosso louvor e adoração. Quantos estão perdendo essa oportunidade? Quantos estão deixando de viver a oportunidade de viver na presença de Deus? E daí o salmista vai dizer assim, ó: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Vós que sois justos. Quem é justo? Como é que nos tornamos justos para poder louvar ao Senhor? O Salmo 24 vai dizer assim, né? Quem subirá ao monte do Senhor? E daí ele diz, né? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E como podemos ter essa característica para juntos no domingo como esse louvarmos ao Senhor? Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor, todos vós que sois justos. E a palavra do Senhor vai dizer que só existe uma forma de sermos justos. No livro de Gênesis, um dia o Senhor teve um encontro ali com Abraão e o chamou, tirou da terra aonde ele morava, tirou ele ali do meio da sua família, dos seus familiares, levou ele com seu rebanho para caminhar, peregrinar pela terra a qual o Senhor disse que iria mostrar e iria dar a ele e a sua descendência. Em algum momento vai dizer assim: e Abraão creu na promessa, creu na palavra de Deus, creu naquilo que o Senhor lhe havia prometido, e isso lhe foi imputado como justiça. Só existe um meio de sermos justificados, que é pela fé em Cristo Jesus, que é pela fé na palavra de Deus, que é pela fé na promessa a qual Ele nos deu. Ali para Abraão ele estava prometendo um filho, e desse filho viria o Salvador. Estava prometendo o caminho para salvação, e ele creu. Jesus veio ao mundo e manifestou tudo aquilo que é contido no Velho Testamento, apontando para Ele, mostrando que Ele seria o caminho, mostrando que Ele seria a vida, mostrando que Ele seria o local onde encontraríamos salvação, e mostrando que somente por Ele poderíamos ser justificados. Somente por Jesus Cristo. E nós só conseguimos ser justificados se olharmos para o autor e consumador da nossa fé e disser: eu creio. A justificação nunca vai ser por obras. Não importa o quanto de coisas boas eu faça, eu nunca vou conseguir ser justificado. Eu vi um ministro do Senhor ministrando, ele disse assim: olha, quando uma pessoa morre, as pessoas falam assim: nossa, mas ele era tão bom, ele fazia tantas coisas boas, ajudava moradores de rua, se importava com a comunidade onde morava, se alguém lhe pedia, logo dava alguma coisa, até que fosse a blusa que estivesse vestindo, ele dava para a pessoa. E com certeza ele deve estar no céu agora. Com certeza Deus preparou um lugar para ele agora, nesse momento, porque ele era tão bom. E a Bíblia vai dizer que nenhuma das nossas obras, nada que façamos nessa terra, visando os céus, se não for olhando para Cristo e dizendo que Ele é o Senhor das nossas vidas e crendo no Senhor Jesus, nenhuma dessas obras vai nos reservar um bom lugar.
vai nos reservar lugar nos céus. Os justos são aqueles que reconhecem que Cristo é o Senhor, que Ele é o Salvador da sua vida. E hoje, quando vocês entraram aqui neste salão, com certeza vocês vieram adorar quem vocês reconhecem que é Senhor, quem vocês sabem que é o Deus da sua vida. Vocês não vieram aqui como pessoas assim, hoje eu vou na igreja e vou encontrar alguma coisa. Não, vocês vieram com a certeza e com a convicção que hoje, ao entrar neste lugar, vocês iam adorar ao Deus vivo. As religiões andam procurando deuses por aí. E nós encontramos o nosso Senhor. E Ele está presente quando nós o buscamos, quando nós o adoramos, quando nós o honramos. Então, esse convite que o rei faz ali para a nação de Israel, aqueles que estavam olhando para o seu Senhor e encontravam nele refúgio, esses eram os justos. Esses eram os retos que ficava bem louvá-lo. Quando você veio esta manhã, você veio crendo no seu Senhor e no seu Salvador? Porque se você veio, você é esses a qual a Bíblia diz que fica bem louvá-lo. Hoje nós cantamos a canção, a última canção, que é em espírito e em verdade. E nós sabemos que Jesus um dia disse para a mulher samaritana que vinha a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Chegou a hora de nos reunirmos e adorar ao Pai. Chegou a hora de estarmos em nossos lares, em nossas casas e adorar ao Pai. Chegou a hora de exultar de prazer e alegrar, porque vocês são justificados pelo sangue do Cordeiro. Chegou a hora de adorarmos ao Senhor em todo e em qualquer lugar, e a expressão dos nossos lábios vai ser louvor. Enquanto Davi chegava ali com a arca, com a presença do Senhor no meio de Judá, na nação de Israel, Mical estava olhando da janela e estava reprovando a atitude de Davi. E Davi disse: na presença do Senhor eu saltarei, na presença do Senhor eu cantarei de alegria, na presença do Senhor eu viverei eternamente. E não importa como o homem me vê, me importa como o Senhor me vê, com o coração quebrantado e contrito, com o coração alegre diante dele, dizendo que só a presença dele me faz bem, que só a presença dele me socorre. Davi, ele entrou no meio de Judá com a arca, aquilo ao qual o povo tinha perdido, que achava que era a segurança, porque o povo olhava a arca como um símbolo de segurança. Davi olhava como a certeza de que Deus estava com ele. Comece a andar sem se importar com o que os outros pensem quando você está adorando a Deus, mas continue adorando a Deus, porque você tem a certeza que não é um mero ritual, mas a presença do Senhor está contigo. Alguns vão pensar que é loucura, vão dizer que é loucura, mas você vai dizer: na presença do Senhor eu salto de alegria, eu canto de alegria. E diz mais, versículo 2: louve ao Senhor com harpa e ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, e cantem uma nova canção e toquem com habilidade ao aclamá-lo. O ministério de louvor, ele vem quinta-feira, passa as músicas que vão ser ministradas. A gente tem uma forma de ensaiar que é boa, que é o play e pause, né? A gente começa a tocar música, daí fala assim: acho que está faltando alguma coisa. É o pause. Daí volta, faz o play de novo, mas não era assim. Geralmente, quem nos orienta ultimamente nesses casos é o Vitor, porque ele fala assim: não foi assim que eu ouvi, não. E a gente faz o play e pause, play e pause, play e pause, até chegar o momento que a gente passa a música, para chegar no domingo e ministrarmos ao Senhor. A gente ali tenta entrar na melhor sincronia, da melhor forma,
para que tudo seja dado ao Senhor, em honra e glória a Ele. Agora sim, mas e eu que não toco nenhum instrumento, como eu posso dar algo? Como eu posso fazer algo com habilidade? Irmãos, a habilidade que nós podemos dar ao Senhor é de saber que todos os dias, quando acordamos, nós louvamos ao Senhor com tudo que temos e com tudo que somos. Ah, mas eu não tenho a voz bonita. É com a sua voz, mas é com o coração quebrantado, é com o coração que se apresenta diante do Senhor, é com o coração que fala assim: Senhor, a minha vida é tua, o meu louvor é teu, a minha oração é tua, a meditação, ó Pai querido, na tua palavra, é porque eu reservo os melhores momentos da minha vida para te servir. E essa é a habilidade que nós temos de louvar ao nome do Senhor. É quando nós o buscamos, é quando nós o honramos e entendemos que em todos os momentos Ele está presente e que eu posso adorá-lo com a minha voz, eu posso adorá-lo meditando na palavra, eu posso adorá-lo orando a Ele, buscando comunhão com Ele e dizendo que nada pode roubar aquele momento. E daí você vai dar algumas pausas, igual ao ministério de louvor no dia, para ir trabalhar, para almoçar, para fazer suas coisas do cotidiano, e vai voltar dizendo: Senhor, voltei para te adorar, para te exaltar, porque o Senhor faz parte da minha vida, e a sincronia da minha vida é ter um relacionamento contigo de tal forma que tudo que eu faça tem a ver com o Senhor. Em todos os momentos eu posso ver a tua mão cuidando do meu dia, e eu posso honrar o Senhor e louvar com isso. Irmãos, nós temos que dar o nosso melhor para Deus temos que dar o melhor para Deus sem nos preocuparmos como as pessoas estão pensando. Ah, mas ele passa muito tempo ali orando, passa muito tempo. Não, irmãos, nós passamos muito tempo na presença do nosso Senhor e do nosso Salvador, e isso vai refletir na vida dessas pessoas que pensam algo de nós, porque no momento em que elas precisarem, elas vão encontrar recursos só naqueles que têm comunhão com a presença do Pai. O mundo, ele pode dizer que não crê, que não confia. Esses dias eu vi um debate de um ateu com um pastor que era ateu, que é ex-ateu, e em algum momento o pastor jogou a bola para ele, né, no debate, e ele não conseguia lembrar o que ele queria dar como resposta. E ele dizia assim: ai meu Deus, eu não consigo achar. Ai meu Deus, eu não consigo achar. Ai meu Deus, eu não consigo achar. E várias vezes ele disse: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Que daí o mediador do debate falou assim: espera aí, você acredita em Deus? Você precisa de Deus? Você precisa de um recurso? Você precisa da presença de Deus? Eu acho que já o debate já não é mais sobre não crer em Deus ou crer em Deus, porque daí ele disse: não, mas é uma forma de dizer. O homem, no meio das suas dificuldades, ele tem a tendência de clamar a Deus. Até um ateu que, para achar uma resposta, precisava clamar a Deus. E às vezes o mundo, que tanto criticou a gente por fazer isso ou aquilo, um dia vai se achegar a você que continua adorando a Deus e vai buscar socorro em você, porque você tem a presença de Deus em você. Eu sempre lembro da minha avó. Eu tive algumas oportunidades de ministrar Jesus para minha avó, e eu já disse isso aqui. E houve uma oportunidade em que toda a minha família estava lá, eles estavam preocupados, tudo. E daí minha avó pediu para chamar o menino, o neto, pediu para eu ir lá. E eu fui lá orar, eu fui lá acalmar, tentar dar uma palavra, e foi a única vez em que eu consegui toda a atenção da família do meu pai. E eu pude orar, falar da palavra de Deus, num momento de aflição, de alguém que não quer ter um relacionamento com Deus, me chamou para estar lá junto, para orar. E ela disse assim: manda chamar o Cristiano, porque só ele vai conseguir resolver. E não era eu. Eu não ia conseguir resolver, mas Deus, o nosso Deus, podia. E naquele dia oramos,
Meu tio estava lá, todos eles estavam ali por causa do meu tio, e meu tio não falava com nenhum deles. Eu cheguei, orei ao Senhor, ministrei a palavra de Deus, e ele voltou a falar, e ele voltou a conversar, ele voltou a se... E no momento de desespero, quando todos dizem que você é louco, essas pessoas vão buscar respostas no Senhor, teu Deus. Quantas vezes eu passava a casa da minha avó e a minha casa, são dois terrenos diferentes, mas não tem muro entre si. E eu passava por ali, às vezes meus tios estavam reunidos, estavam ali comendo churrasco ou conversando, e quantas vezes eu passava por lá, e eles imitavam o Tintones, que era o personagem do Chico Anísio. Quantas vezes eles desprezaram a palavra. Mas quando lhes foi necessário buscar refúgio e alento e descanso e segurança, eles buscaram quem andava junto com a palavra. Neste mundo vai ser assim, irmãos. Você vai encontrar pessoas que um dia vai estar desesperada e vai procurar refúgio em quem tem a palavra, em quem é justificado pelo Senhor, em quem encontrou um relacionamento com seu Deus, em quem adora ao Senhor com toda a arte e com todo o talento que tem, que é buscando a face dele todos os dias. No trabalho, no antigo trabalho também, um amigo meu veio buscar refúgio nas palavras do Senhor que estava em mim. Porque o Senhor está em você, porque você o busca. Este mundo vai buscar refúgio em quem tem a presença do Senhor, porque o mundo não pode dar daquilo, não pode dar da presença de Deus, porque só o Espírito Santo vai poder trazer respostas a este mundo. E em quem ele habita? Nos seus filhos, na sua igreja. E o mundo vai correr para buscar respostas. Versículo 4 diz: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz, Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. E esse era o motivo do louvor, para que Davi diz: cantem de alegria, pois a palavra do Senhor é verdadeira e fiel, e tudo que faz, em tudo que faz, Ele ama a justiça e a retidão, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Ele louvava o Senhor e convida a nação de Israel ali para louvar ao Senhor, por causa da sua bondade, por quem Ele é sobre as nossas vidas. E uma das coisas que dá princípios para as nossas vidas é a moralidade de Deus. Nós somos justos porque nós temos um padrão de justiça, e o nosso padrão de justiça é o Senhor. As leis deste mundo, em quase todos os países, elas existem porque elas conseguem encontrar um respaldo na justiça que há do Senhor. E vendo o Velho Testamento, vendo o Pentateuco, muitas das leis que nós conhecemos inspiradas na Bíblia. O nosso senso de justiça tem que ser o mesmo senso de justiça de Deus. É aquilo que é certo, aquilo que é correto. A palavra do Senhor vai dizer assim, no livro de Provérbios, que o Senhor não tem prazer em balanças. O que é? O Senhor não tem prazer. Esqueci agora aqui. Que o Senhor não tem prazer em balanças que não... Vou falar aqui, vou parafrasear porque eu não lembro. Não tem prazer em balanças que não dão um peso correto. E nós conhecemos um ditado, que é o 2 pesos e 2 medidas. E a retidão do Senhor, Ele não age dessa forma, porque o Senhor, Ele é um Deus que não age com parcialidade,
comigo e com você. Ele age da mesma forma. Você vai ver isso na vida de dois irmãos na palavra do Senhor. Você vai ver lá que existia Caim e Abel. E Deus tratou da mesma forma os dois. Só que ele olha assim e fala assim: olha, se você fizer como seu irmão, certamente eu aceitarei a sua oferta. As pessoas estão requerendo de Deus uma justiça que baseada nos seus parâmetros, mas a justiça de Deus não é baseada nos parâmetros humanos. A justiça de Deus, ela olha de tal forma que viu um que separou o melhor para ele, um que quis dar ao Senhor com toda a intenção do seu coração. Ele separou tudo e deu: Senhor, esse é o meu melhor, as minhas primícias eu estou trazendo para o Senhor. E trouxe um outro que trouxe presentes, trouxe coisas para a presença de Deus, mas ele trouxe assim: ó Senhor, eu estou trazendo aqui porque eu tenho bastante. E chegou a hora de ofertar e eu vim ofertar. E querem receber da mesma forma. Quantas pessoas estão dizendo: Senhor, porque os ímpios prosperam? Como um dia fez Asaf em um dos seus salmos. E daí ele vê que mesmo os ímpios prosperando, um dia eles teriam a resposta do Senhor. Um dia eles teriam a resposta do Senhor, porque chegaria o dia em que Deus ia colocar na balança ambos, ia ver quem o buscou, quem o honrou, quem buscou a sua presença e quem não buscou. E daí naquele momento, nós sabemos que isso vai acontecer um dia. Deus vai separar uns do seu lado direito e um do seu lado esquerdo. Chegou a hora de fazermos, não para que nos notem. Chegou a hora de fazermos, porque nós amamos o Deus da justiça, porque nós adoramos o Deus da justiça e confiamos na sua bondade de tal forma que tudo que nós fazemos é para Ele, por meio dele, como diz o apóstolo Paulo. Não haja com imparcialidade no seu cotidiano. Não haja com parcialidade no seu cotidiano. Haja da mesma forma que o seu Deus. Atribua na sua vida, tem os atributos de Deus que são comunicáveis comigo e com você, de justiça, de retidão, de bondade, semelhante ao do nosso Deus. Caminhe na sua jornada, declarando que assim como o seu Deus é como você é. Assim como Jesus é como você é. Eu vi uma pregadora dizendo que um dia eles estavam estudando sobre a palavra de Deus, e chegou em um dado momento que Deus falou que ia purificar o seu povo, assim como aquele ourives, né, o que purifica a prata, da mesma forma que aquele homem purifica a prata. E daí elas ficaram curiosas: como será isso? Como será que Deus vai nos purificar de tal forma que nós vamos ficar puros como a prata fica na mão daquele cara que faz o tratamento dela? E daí uma delas falou: eu vou procurar alguém que purifique a prata e vou observar como é feito. E daí ela fala que chegou nesse ourives e ele coloca ali a prata num cadinho e aquece ela com uma temperatura específica e começa a purificar a prata ali, e manuseando a prata. E ela pergunta assim: tá bom, eu estou vendo você fazendo tudo isso, manipulando a prata, mas quando é que você sabe que a prata está pura? E daí ele fala assim: quando eu consigo me ver refletida nela. Nós, como a prata a qual o Senhor está nos purificando, nós vamos saber que nós somos purificados pelo Senhor quando Jesus estiver refletindo sobre as nossas vidas. Uma vida de retidão, uma vida de justiça é o que o Senhor deseja para nós, porque quando nós o louvamos é por causa da sua justiça, é por causa da sua retidão, é porque Ele é puro, é porque Ele é santo, porque a palavra dEle é verdadeira, porque não existe outro Deus como Ele, porque a sua presença transforma as nossas vidas de tal forma que nós não conseguimos ser mais como éramos antes, e dia após dia nós vamos avançando no Senhor de glória em glória até alcançar a estatura de varão perfeito, até nos assemelharmos ao Senhor Jesus.
A sua jornada, esse convite de adoração, é para que nós possamos olhar para os atributos de Deus e começarmos a olhar: existe da bondade do Senhor em mim, existe da retidão do Senhor em mim, existe da pureza do Senhor em mim, existe da presença dEle, a presença dEle existe em mim. Você e eu temos que começar a olharmos para os atributos de Deus e começarmos a olhar para eles e dizer: o quanto disso já está em mim, o quanto disso eu já consigo viver, porque vai ser de glória em glória, nós vamos ser aperfeiçoados na presença dEle. Versículo 6: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, e das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. É possível ver aqui, lembrar do Gênesis capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas. É possível lembrar aqui, quando Deus fala com Jó, e fala assim que os planos dele não pode ser frustrado. É possível aqui ver em vários momentos em que Deus fala que foi Ele que fez todas as coisas. E no Salmo 100 vai dizer assim: o Senhor nos criou, somos feitura sua, somos obras das suas mãos, rebanho do seu pastoreio. Você é criação de Deus, Ele é o seu Senhor. Nós precisamos olhar para Deus e ver que aquilo que Ele diz acontece, aquilo que Ele manda, eu e você obedecemos e fazemos. Nós temos que olhar para o Senhor e entender que Ele tem a posição de senhorio. As nações não reconheciam, o mundo não reconhecia, e daí você vê o Senhor se mostrando como Deus de toda a história, quando o mundo não o reconhece. Você vai ver ali, um dia um rei se chegou contra o rei Ezequias, e disse assim: não faça como as outras nações que dizem: o Senhor pode te livrar. Porque onde estão os deuses dos amorreus? Onde estão os deuses de cada nação a qual ele começou a dominar? E Ezequias ali frustrado, com aquela situação, ele entra no templo, ele vai orar ao Senhor, só que daí ele fala assim: Senhor, não é contra mim que ele está blasfemando, não é contra mim que ele está levantando a sua voz de forma tão arrogante, é contra o Senhor. E ele fala: e eu sei que tu és o Deus Altíssimo. E daí Deus, ele dá uma resposta para Ezequias, que aquele rei Senaqueribe, ele iria voltar pelo mesmo caminho por onde ele veio, que Deus iria colocar nele como se fosse um anzol, um freio, e iria puxar ele para o lugar de onde ele veio. E contra a nação de Judá, ele não iria atirar nenhuma flecha. E enquanto Deus dá essa resposta, a palavra do Senhor diz que um anjo do Senhor se apresenta ali no fronte de batalha, aonde aquele rei estava junto com todo o seu exército, em qual aqui nessa palavra vai dizer que um grande exército não poderia livrá-lo, e nem a força do cavalo poderia livrá-lo. Estava ali todo aquele exército diante de um Deus poderoso, que aquilo que ele fala acontece. Diz a palavra do Senhor que naquele momento o anjo do Senhor matou 185 mil soldados. E fez o rei Senaqueribe voltar de vez. Ele falou que o Deus de Judá seria envergonhado, e quem saiu envergonhado foi ele. Teve que fugir, bater em retirada, e voltou para a sua nação, que era a Assíria, e ali ele foi morto. Deus, ele age na história. Ele agiu na história de Judá naquele momento. Quando eles estavam temendo, não sabiam o que fazer, o Senhor veio e interveio na história. Outro momento em que você vai ver Deus intervindo na história são anos antes de
Ezequias, o rei Josafá, estava ali num vale, e naquele vale a palavra do Senhor disse ali que eles estavam cercados por 3 inimigos, 3 nações, e Ezequias disse: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Então ali eles começam a buscar ao Senhor, se levanta um ministro do Senhor, se levanta um levita e profetiza, e ali que ele profetiza, ele diz: olha, nessa peleja não tereis que pelejar. Quantas vezes nós ouvimos esse versículo, né? E quantas vezes ele é usado fora de contexto. Mas aí Deus se levanta assim: olha, nessa batalha e que está se formando, vocês não vão precisar lutar. Eu, o Senhor, vou lutar. E daí, a única coisa que eles falam: cantem ao Senhor, celebrem ao Senhor, adore ao Senhor. A nossa adoração faz com que nós vençamos batalhas, porque o nosso Senhor, Ele guerreia por nós, enquanto nós o adoramos. E daí vai dizer a palavra do Senhor que eles ali cantaram um cântico novo, dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E enquanto eles cantavam ao Senhor e adoravam ao Senhor, o Senhor ia mudando a história da nação de Judá, que era para ser aniquilada ali naquele momento. E diz que o Senhor preparou emboscadas no meio do arraial dos seus inimigos, e uma nação lutou contra a outra. E quando eles acordaram de manhã, eles foram ali aonde estavam seus inimigos e saquearam, e saíram com despojos, e saíram com tesouros, e saíram com riquezas. Na nossa adoração, na nossa busca ao Senhor, Ele muda a nossa história. E quando nós nos invocamos o Senhor e clamamos o seu nome, Ele muda a nossa história. Eu me recordo, irmãos, houve um dia em que, o ano eu não lembro, né? Mas foram 2 anos e 7 meses de peregrinação pelo deserto na minha vida. E houve um dado momento que o pastor falou: Cris, nós podemos aqui na igreja reunir os irmãos para orar por você? E foi um dia bem específico, porque naquele dia não era para orar pelo irmão A, pelo irmão B, pelo irmão C, era para orar pela minha vida e pela vida da Elisa. E naquele dia o Senhor já estava mudando a nossa história. Naquele dia, o Senhor estava intervindo nas nossas vidas. Naquele dia, o Senhor estava agindo como agiu com Josafá, agiu com Ezequias, como agiu com tantos homens dentro da Bíblia, mudando a história, como fez ali com aquele rei da Síria, que ele planejava destruir a nação de Israel, e daí o Senhor falava com um homem de Deus, e o homem de Deus revelava ao rei, e o Senhor mudava a história ali da nação de Israel. Ele começou a mudar as nossas vidas. A igreja se reuniu, os irmãos estavam aqui com um propósito de orar por mim. Eu estava orando aqui nesse canto aqui, e daí chegou uma irmã, e ela teve uma visão e falou para mim. Ela falou que viu um lugar alto, e quando tem um lugar alto tem um lugar baixo, tinha um vale, e ela via o Senhor me conduzindo, segurando nas mãos. E eu saí daqui depois daquele dia, e depois daquela oração, e passou um tempo, e chegou o momento em que eu disse assim: Senhor, eu não sei mais o que fazer, como disse Josafá. Vou pagar o aluguel. E acabou. E daí o Senhor veio, como aquela visão, me tomou pelas mãos, me fez andar por cima do vale. Veio uma vaga de emprego que eu não sei de onde, eu não enviei o currículo, de uma cidade que eu nunca tinha ido até aquele momento. E o interessante disso tudo é que a vaga veio, eu fui contratado, mas eu só comecei a trabalhar 3 meses após a contratação. Mas comecei a receber naquele período em que faltava. E daí foi aquela visão em que o próprio Deus me tomava ali pelas mãos.
Mas isso aconteceu por quê? Porque o povo de Deus se reuniu para buscar a presença de Deus, para buscar a presença de Deus em meu favor. Quando nós nos reunimos diante do Senhor com um propósito, o Senhor muda a nossa história. A igreja do Senhor se reuniu com um propósito de que Pedro fosse liberto, de que Pedro fosse salvo da prisão. E daí, naquele momento em que a igreja orava, as portas da prisão não foram barreira. O anjo do Senhor foi lá e tirou Pedro da prisão e o levou até o lugar aonde eles estavam orando. Deus está interessado a mudar a nossa história. Quando nós o buscamos, quando nós o adoramos, quando nós estamos na presença dEle, Ele muda a nossa história. Deus tem um propósito. E os seus planos não vão ser frustrados, como diz esse salmo. Os planos dos ímpios se frustram, sucumbem, mas o do Senhor não. E o propósito dele é que eu e você alcancemos a salvação. O propósito dele é que eu e você alcancemos a graça. O propósito dele é que eu e você vivamos com ele para todo sempre. No versículo 12 ao 19, ali vai dizer: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que faz, e nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força é incapaz de salvar, mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que o firmam esperança no seu amor, para livrá-lo da morte, garantir-lhes vida, mesmo em tempo de fome. Onde está a sua segurança? Onde está a sua confiança? Que você não deixe nada se opor em confiança à presença de Deus. Não confie nos seus recursos, não confie na sua saúde, não confie nas suas estabilidades. Confie no Senhor, porque todas essas coisas em algum momento pode passar, mas a presença do Senhor, ela é eterna, ela não muda, ela está contigo e ela jamais te deixará. E daí ele vai dizer assim: mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-lo da morte, garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. O que lhe foi prometido para a nação de Israel? O que foi prometido a eles para que houvesse tamanho livramento? Senão a presença de que um dia viria um Messias, de que um dia viria um Salvador, de que um dia viria aqueles que iriam os livrar dos seus inimigos, que iriam livrar das suas aflições, que iriam livrar das suas dores. Cristo, o nosso Senhor, Ele foi prometido desde a fundação do mundo. O Cordeiro, ai Jesus, esqueci o versículo aqui. Ele é o Cordeiro que já existe desde a fundação do mundo, que estava proposto para nós. As promessas do Senhor já estavam propostas de salvação. Qual é o seu temor? Quantas pessoas hoje estão almejando ir para o céu, estão almejando viver com Deus, mas vivem longe do Senhor? Chegou a hora dessa graça maravilhosa que opera em nós serem espalhadas e multiplicadas dia após dia através das nossas vidas. Chegou a hora da graça de Jesus, que nós olhamos e conseguimos ver que mais o Senhor protege, mais o Senhor protege. Chegou a hora de olharmos para esse Deus que nos protege e começar a deliberar dessa graça em nossas vidas e nas vidas daqueles que conhecemos. Quando estivermos reunidos como igreja, como membros em Cristo, podemos manifestar dessa graça e liberar dessa palavra, e termos um relacionamento de conversar sobre as coisas de Deus e liberar dessa graça e falar assim: é essa graça que me salvou, é essa promessa que me salvou. Mesmo em dias de grandes privações, até em tempos de fome, eu tenho certeza que existe uma graça que me salvou, que quando eu olho para Ele, quando eu olho para a sua cruz, quando eu olho para a sua morte, quando eu olho para a sua, por levar Ele
ao sepulcro, e quando o tiraram do sepulcro, e quando ele ressuscitou ali no sepulcro e veio ressurreto, eu olho para o autor da minha salvação e consigo ter a certeza que o Senhor me protege, que o Senhor me guarda, que o Senhor está comigo, e eu só venho para este lugar porque o Senhor me salvou, porque Ele me libertou, porque Ele me mostrou uma nova trajetória. Chegou a hora de podermos expressar a alegria de ter a certeza de que o nosso Senhor se importou tanto conosco, ao ponto de morrer na cruz. E ali Ele não usurpou, né? A palavra do Senhor diz que Ele não usurpou de ser igual a Deus, mas antes morreu, se ofereceu por nós, pelos nossos pecados, e morreu ali naquela cruz. Obedeceu até a morte, morte de cruz. Jesus, sendo 100% Deus, naquele momento, Ele morreu por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ser feitos justiça de Deus. O justo morreu pelo injusto, para que pudéssemos sermos justificados. E essa é a segurança que nós temos, que o mundo não pode roubar. No meio de grandes privações, ninguém vai poder falar que você não vai viver com seu Senhor e seu Deus, porque Ele está vivo dentro de você. E essa é a segurança. Mas o Senhor protege aqueles que os temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida. O Senhor nos livrou da morte eterna e nos dá a vida eterna no seu Filho. E mesmo em momentos de grande privação, como ele diz, de fome, em que as pessoas se desesperam e digam: eu não sei o que fazer, Ele continua mantendo a sua promessa firme, que Ele nos deu a vida em seu Filho. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. E seja sobre nós o teu amor, como está em ti a nossa esperança. Esteja sobre nós, ó Pai querido, o seu amor. Onde está a sua esperança? Quando você olha aonde você encontra refúgio, se você encontra no Senhor teu Deus, o amor dele repousa sobre você. O amor de Deus repousa sobre os seus filhos. O amor de Deus repousa sobre aqueles que olharam para Jesus e encontraram nele auxílio e refúgio e salvação para as suas almas. O nosso louvor é para alegrar o coração de Deus. Mas essa atitude alegra os nossos corações também. Que a sua vida seja uma vida de louvor, uma vida de quem foi justificado pelo Senhor teu Deus, e uma vida de quem espera no Senhor todos os dias. O Deus que muda a história, Ele mudou a história do seu povo. Ele mudou a minha vida e Ele mudou a sua vida. Antes éramos escravos, hoje somos livres no Senhor Jesus. Antes éramos escravos e hoje somos filhos de Deus. Antes vivíamos em trevas, hoje nós vivemos na sua maravilhosa luz. Antes não tínhamos graça, hoje vivemos na graça do Cordeiro. Antes não tínhamos esperança e hoje temos a certeza que o nosso Deus está neste lugar. Então, vem louvar ao Senhor. Vem louvar, pois fica bem louvá-lo. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai querido, por essa palavra, e agradecemos, ó Pai querido, porque nós sabemos que a nossa esperança está em Ti, a nossa alegria está em Ti, que tudo que fazemos é para Ti, ó Pai querido, e que não há nada, ó Pai querido, que possa, ó Pai querido, ó Pai, nos tirar da Tua presença. Encontramos em Ti segurança, encontramos em Ti auxílio. O mundo ele fica desolado, ele busca força, ele busca ali segurança nas coisas deste mundo, mas nós encontramos a segurança no Senhor. Um dia, Pai querido, o Senhor nos chamou para sermos filhos e nós prontamente respondemos sim ao seu chamado. Cremos no seu Filho, cremos no Senhor Jesus. Nós sim ouvimos a voz do teu Espírito Santo, porque Ele comunicou a nós que nós somos os seus filhos.
fomos adotados, fomos enxertados na videira, e por causa disso nós o louvamos e adoramos, ó Pai querido. E ao andar pelas ruas nós vamos adorar o Teu nome, Pai querido. Ao caminhar, ó Pai querido, neste mundo nós vamos adorar o Teu nome. O mundo vai clamar, ó Pai querido, por salvação, por socorro, e só vai encontrar auxílio no Senhor Jesus. Então Ele irá buscar refúgio naqueles que clamam o Seu nome. E nós vamos poder dar o verdadeiro refúgio, que é o Senhor Jesus. Que o Senhor nos use, ó Pai querido, nessa geração, neste mundo, ó Pai querido, que está andando, ó Pai querido, como se estivesse salvo pelas suas obras. E nós sabemos, ó Pai querido, que um dia eles vão ter que ser apresentados à sua graça, para que sejam salvos. Então que a palavra da graça, que o evangelho da graça, que seja aquilo que saia dos nossos corações, enquanto louvamos, enquanto buscamos, enquanto adoramos, enquanto vivemos a nossa vida cotidiana. Que tudo que saia de nós é a presença do Senhor, e tudo aquilo que o Senhor fez em nós e irá fazer. Muda, ó Pai querido, a nossa história, a nossa jornada, porque nós recebemos o convite e vamos, ó Pai querido, ao Teu encontro. És bem-vindo, Senhor, em nosso meio. Aleluia, Jesus. Te agradecemos, Deus Todo-Poderoso. Amém.